Manifestantes fecham a Portugueses em protesto contra a falta d'água. Lata d'água na cabeça. Mais de 60 bairros da capital sem água. Abastecimento é suspenso. Caima precisa de 1 bilhão e 600 milhões para resolver problema em São Luís. População improvisa soluções para a falta de água em São Luís. Essas manchetes de vários jornais de São Luís traduzem a dura realidade vivida diariamente por milhares de moradores: a falta de água. Neste documentário, vamos apresentar os principais temas relacionados ao abastecimento de água na capital. Por que falta água? Quais os problemas no sistema de abastecimento? Como a população busca alternativas para conseguir água? Quais as propostas para solucionar esse drama vivido pelos moradores de São Luís? Estes e outros assuntos você vai ouvir aqui no documentário Água Nossa de Cada Dia. A população da capital tem várias fontes de abastecimento. O Italuís é responsável por 45% da água consumida na cidade. 14% vem do sistema Sacavém, localizado no Parque Estadual do Bacanga. O restante provém do sistema Paciência e dos poços em vários bairros da capital. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, responsável pelo abastecimento, passa por graves problemas estruturais. Nos últimos 10 anos, a tubulação do sistema Italuís já rompeu 15 vezes, em diferentes pontos. A média é de um rompimento a cada 9 meses, deixando milhares de pessoas sem água. É o caso de Fátima Santos, moradora do Bacanga. Estou aqui com a Fátima Santos, moradora do Aterro do Bacanga, que ultimamente está sem água. Ela vai me falar um pouquinho como é que eles fazem para sobreviver sem essa água da CAEMA. A gente compra no carro-pipa. Mais ou menos quanto de carro-pipa? E vocês se juntam? Como é que é isso? A gente compra, é 150 que ele cobra e cada um dos moradores se juntam para poder dar o giro, porque a gente não tem condição de dar sozinho, porque é muito caro. E mais ou menos de quanto e quanto tempo vocês compram essa água? Olha, tem vezes que a gente compra todo mês, tem vezes que é toda semana a gente está comprando, porque a CAEMA nunca mandou água pra gente. E mesmo assim vocês estão recebendo conta? Com certeza, e a conta vem muito cara, a gente não tem condição de pagar a conta, sendo que a água não chega. Segundo o presidente da CAEMA, João Moreira Lima, a solução para a falta d'água na capital está na duplicação do sistema Italuís e na implantação de estações de tratamento. Essas obras custariam 1 bilhão e 600 milhões de reais, valor equivalente a 4% do PIB, Produto Interno Bruto do Maranhão. A promessa de duplicar o sistema Italuís é antiga. Enquanto a obra não sai, os moradores sofrem com o racionamento ou a total falta d'água. Para solucionar o problema, muitas pessoas recorrem à compra de água nos carros-pipa. O gerente da Transágua, Gilvan Saboia Vieira, explica como funciona o comércio de água. O primeiro passo é você pedir a licença, antes de você executar a obra, você pedir a licença para a Secretaria de Meio Ambiente, através de um relatório. Esse relatório vai ter que ter acompanhamento de um geólogo, de tudo isso. E aí você vai avaliar a área, tudo isso que você vai explorar. Depois aí vai tendo as outras etapas. Você fez a etapa da construção do poço, como foi a nossa etapa aqui, aí a gente parte para os outros órgãos. A gente parte primeiro para fazer a análise da água, mediante essa análise por um laboratório. No caso, a gente utiliza tanto o laboratório da CAEMA, como o laboratório da própria Universidade Federal, porque são órgãos isentos, que não há nenhum tipo de problema. Depois dessa análise, a gente dá entrada na vigilância sanitária,
no Conselho de Química, aí veio o químico para a empresa, e aí começa-se o processo para fazer o transporte de água. Gilvan Vieira chama a atenção também para o risco da perfuração indiscriminada de poços que pode provocar a salinização da água. Na verdade é o seguinte, o que acontece? A empresa, para trabalhar nesse sistema, ela tem que ter licença dos órgãos competentes. No caso, São Luís, por ser uma ilha, a gente hoje sofre aqui um problema crônico que pode se agravar com os anos, devido à quantidade de poços artesianos perfurados de maneira indiscriminada. Isso está fazendo com que o lençol freático da cidade, já numa parte na área Renascença, Ponta da Areia, já tem muito poço com água salinizada, porque não tem um controle pelos órgãos competentes desses poços. Então cada prédio perfura um poço, numa distância às vezes de poucos metros de distância. A gente tem um levantamento, até porque nós temos uma outra empresa que trabalha na área de perfuração de poços, onde um poço no Renascença há 10 anos atrás você tinha água com 60 metros. Hoje você está tirando água com 120, 140 e essa água já está vindo salinizada. Isso é um efeito cascata, porque esses poços eles estão trabalhando buscando água do mesmo lençol. Se você contamina um lençol, é um efeito cascata. Quer dizer, se entrar água salgada em um poço que for lá furar e esse poço vinha ter contato com essa água salinizada, ele vai passando de um para o outro, até contaminar a região toda. Os poços privados, como o da Transágua, servem como alternativa ao abastecimento da Caema. Para o promotor do meio ambiente, Fernando Barreto, a comercialização de água é fruto da ausência de um sistema público eficiente. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 3 situações típicas em São Luís. Uma das pessoas, nós estamos falando bem claro, só de abastecimento. Nós não estamos falando ainda da poluição das águas, ou seja, da destinação final dos resíduos, que é algo muito mais grave. Então, nós temos 3 situações em São Luís, considerando como ilha. Os abastecimentos públicos, ou seja, aquelas unidades habitacionais que estão interligadas à rede de abastecimento público e de coleta pública de esgotos, que são abastecidas pela Companhia de Águas e Esgoto, que tem uma concessão do município. Além disso, nós temos uma situação dos chamados sistemas alternativos. O que são sistemas alternativos? São os sistemas alternativos das pessoas mais carentes ou, por incrível que pareça, das classes mais abastadas. As duas classes sociais enfrentam o problema, o que mostra que o problema da água ele não faz distinção de classe social. A percepção dele é que vai mudando. O que quer dizer isso? Se você observar hoje, nós temos uma ação, por exemplo, uma ação judicial contra o Estado, o município e Caema, por conta das comunidades que moram na região de Vila Luizão, de Vinéia. Pois bem, nessa região não existe abastecimento público da Caema. Simplesmente ele não existe. Quem abastece essas populações? Essas populações são abastecidas por sistemas clandestinos de captação de água subterrânea e de distribuição de água por pessoas que não têm concessão. Bom, isso significa o quê? Uma série de distorções. Primeiro, não há controle da vazão. Como é que esses poços são explorados? Você não tem condições de controlar a qualidade da água que as pessoas estão consumindo. E criam-se algumas relações sociais bastante perigosas. Do tipo, se eu sou dono de um poço, eu abasteço água para 50, 60 imóveis, eu boto o preço e eu vendo para quem eu quero, porque afinal de contas ele se sente dono da água. Isso contraria o primeiro princípio de que a água é bem público, né? E o terceiro é o caso dos condomínios de luxo que não têm condições de ser abastecidos pela Caema e que também perfuram poços artesianos. E aí eu volto lá para o começo. A quantidade de perfuração de poços artesianos na ilha de São Luís é absolutamente preocupante. Com as constantes falhas do Italuís, o sistema Sacavém, localizado no Parque Estadual do Bacanga, ganhou ainda mais importância no abastecimento da capital. Mas o Parque do Bacanga enfrenta sérios problemas de conservação. O parque é uma grande área verde, delimitada pelas avenidas dos portugueses, africanos, franceses e BR-135. O território do parque começou a ser delineado em 1944, no governo de Getúlio Vargas. A partir da década de 90, o parque foi diminuído. Em 1994, a área delimitada perdeu 431 hectares, ficando com apenas 2.634.
No ano de 2001, o governo do estado voltou a interferir no parque, excluindo os bairros Parque Pindorama, Parque Timbira, Parque dos Nobres, Bom Jesus, Primavera, Vila dos Frades e Coroadinho. Segundo o relatório do Diagnóstico Socioambiental, elaborado pelo professor Francisco Gonçalves, por solicitação da ONG Ama Vida e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Parque Estadual do Bacanga apresenta uma série de problemas como a ocupação desordenada, falta de delimitação, sinalização e ausência de um conselho gestor. Na área do parque estão os poços da Caema, o sistema Sacavém e a represa do Batatã, fontes indispensáveis ao abastecimento de água na capital. Apesar de ser a mais antiga unidade de conservação ambiental da ilha de São Luís, o parque sofre ameaças na sua conservação. A geóloga e professora pós-doutora do Departamento de Geociências da UFMA, Edileia Dutra, mostra a importância do parque no abastecimento da população. O Parque Estadual do Bacanga, dentro do parque nós temos o sistema Sacavém, que é o sistema produtor de água da Companhia de Saneamento Ambiental Caema. Então, a Caema, dentro do Parque Estadual, ela trabalha com o reservatório Batatã, que recebe água da chuva e também uma contribuição subterrânea. E nós temos lá em torno de 13 poços tubulares ativos que trabalham 20 horas dia e captam 18.197 metros cúbicos de água doce. Ou seja, um custo para a Caema de aproximadamente 1.601,37 dólares diretamente, e que é jogado diretamente na rede para ser tratado. Lá nós temos também a ET, uma estação de tratamento que trata essa água de contribuição do Batatã e do Poços. Ainda tem a contribuição do Rio da Prata, que nós temos também o Rio da Prata, ele também tem vamos dizer, nós temos um manancial muito importante lá de captação de água que associado nos dão condições de abastecer mais de 20% de pessoas da população da ilha. Edileia Dutra demonstra ainda preocupação com a demanda de água diante dos grandes projetos previstos para as proximidades da ilha de São Luís. E se nós observarmos, nós já estamos com 1.000 habitantes por quilômetro quadrado e estamos em 2011. E estamos frente a alguns projetos, grandes projetos na ilha, que deverão ocorrerá um boom imobiliário, um boom populacional, com a vinda da refinaria de Bacabeira, com a termoelétrica que vai queimar carvão mineral, e o gasoduto da Petrobras na área do Itaqui, e outras empresas menores que virão. Então, nós temos que ter, além de que as empresas instaladas, todas as pessoas, elas vêm em busca de emprego. Então, vamos colocar que, hoje nós já temos 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, daqui a 5 anos, com esse boom de empresas, de desenvolvimento, nós teremos um aporte de muito mais pessoas. E o Parque Estadual do Bacanga, por estar numa área córeo, urbana, ele tem que ser preservado urgentemente. Além do sistema Italuís e do Parque do Bacanga, a população da capital poderia ser abastecida pelos próprios rios da região metropolitana. Ocorre que esses rios estão poluídos por esgotos e lixo doméstico. De acordo com o professor da UFMA, Odilon Teixeira, que pesquisa a qualidade de água e geoquímica ambiental, os rios da ilha agonizam. Olha, nós temos o problema das microbacias de São Luís, tem várias aí, o Paciência, que é a maior bacia praticamente da ilha de São Luís, que passa pelo município de São Luís, São José, Raposa, Passo Lumiar. Então nós temos o Paciência, o Rio Jaguarema, o Rio Pimenta, o Rio Claro. Então são bacias, são chamadas microbacias litorâneas, que estão muito poluídas e que têm contribuído até para a poluição das nossas praias, transporte de coliforme, de bactérias e de outros materiais. Nós temos há 2 anos que nós estamos trabalhando com essa questão dessas bacias, dessas microbacias, com relação à poluição química. Elas são
a poluição se dá principalmente por esgoto e lixo doméstico. A gente precisaria, o governo precisaria definir ou tomar algumas medidas com relação às políticas públicas, com relação à recuperação dessas microbacias, para despoluir, limpar e despoluir, e até colocar novamente, reflorestar essas microbacias, porque um dos problemas da degradação foi a retirada da mata ciliar, a construção de conjuntos habitacionais, depósito de lixo, uma série de coisas. Com a construção de estações de tratamento de esgoto, porque muito esgoto é jogado ainda in natura diretamente nesses rios, nessas microbacias. A própria CAEMA, que em tese deveria ser responsável pela qualidade da água oferecida à população, provoca a poluição dos rios da ilha e já foi acionada pelo Ministério Público, conforme relato do promotor Fernando Barreto. Nesse momento, a gente já tem algumas ações sendo executadas, algumas sentenças na parte de poluição. Por exemplo, a CAEMA foi condenada em 2003, salvo o melhor juízo, a despoluir o rio Anil, o rio das Bicas e o rio Bacanga. E o que ela fez com a sentença? O que eles sempre fazem? Fazem de conta que a sentença não existe. Acham que ela não vai trazer efeito nenhum. E passou o tempo, eles perderam o prazo, nós executamos. E hoje eles estão com receio da gente cobrar multa de qualquer maneira, momento, e bloquear o patrimônio deles. São formas que a gente tem de obrigá-los a dar algum cumprimento. Por conta dessa execução, por exemplo, por ver que eles poderiam ficar com todo o recurso parado, eles correram e reformaram as estações de tratamento que eles têm. Para apresentar ao juiz e dizer, olha, nós já reformamos as estações de tratamento. Agora, que estavam abandonadas. Qual foi o objeto gerador? Por que o Ministério Público ingressou para pedir com que a CAEMA fizesse a despoluição desses rios? Isso foi, na verdade, esse é um processo da década de 90. Né? Foi um levantamento feito pela Secretaria de Meio Ambiente que mostrou todos os pontos de lançamento de esgoto. O que foi feito? O Ministério Público pegou e ingressou em juízo contra o Estado e contra a CAEMA por conta da poluição dos rios. O Ministério Público também orienta a população em situações como a cobrança da conta de água sem que o líquido seja fornecido pela CAEMA. Tem duas situações aí. Se o cidadão recebe uma conta de um produto que ele não recebeu, aí é uma relação de consumo. Ele vai à promotoria do consumidor, porque os serviços públicos também estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Ele vai até lá buscar o ressarcimento e provar, olha, eu estou sendo cobrado de uma água que não chega. Como ele pode pedir ao promotor do consumidor que verifique se a água que ele está consumindo está em qualidade ou não. Isso ele pode fazer. Para nós do meio ambiente, já entra uma outra perspectiva interdisciplinar. Qual é? É saber por que não chega. E por que não chega de qualidade. Ou seja, a gente não vai nunca abordar o aspecto econômico do consumidor, mas sim tratar com a concessionária e entender por que aquela localidade que você colocou o cano de água não tem água. Entendeu? Isso é o que a gente pode fazer. Tanto que a gente tem ações dessas. A gente tem ações com relação à comunidade do Tibirizinho. Geralmente a gente procura trabalhar com as comunidades menos assistidas. Além das ações do Ministério Público, uma pessoa que recebe uma conta de água e não tem o líquido na torneira pode e deve reclamar também na Justiça. Existem vários mecanismos jurídicos que o cidadão utiliza para garantir seus direitos quanto ao fornecimento de água. Ambientalista atuante desde a década de 70, o advogado Josemar Pinheiro orienta a população sobre as ações jurídicas. Olha, tem várias ferramentas, né, na área jurídica que podem ser acionadas no sentido do cidadão obter a obrigatoriedade do cumprimento, né, do dever, principalmente com relação à CAEMA, que é uma empresa até hoje estatal, né? Tentaram privatizar, mas não conseguiram. Ao contrário de que conseguiram com a SEMAR, não conseguiram com a CAEMA, principalmente até pelo déficit, né, muito grande que há, né, em que ela costumeiramente prestou um serviço de ruim qualidade para a população e a população ficou sempre prejudicada. Mas o que pode ser feito? Além das ações mais de proteção, digamos, de ação civil pública, ação popular, não é? Ação de obrigação de fazer, individualmente, cada pessoa pode ir em juízo e reclamar
né, de que a água não está sendo devidamente ou adequadamente lhe fornecida, a ação de obrigação de fazer, certo? Que a empresa estatal está obrigada até em função mesmo de ser a única prestadora desse tipo de serviço aqui na cidade de São Luís. Josemar Pinheiro atuou na década de 80 no Comitê de Defesa da Ilha, uma entidade ambientalista antenada com o desenvolvimento sustentável de São Luís. Atualmente, uma das maiores preocupações dos ambientalistas, dos pesquisadores e do Ministério Público é quanto à implantação da termoelétrica do empresário Ike Batista, localizada na área Itaquibacanga. A geóloga Edileia Dutra ressalta a importância da participação da sociedade nos conselhos relacionados às políticas de recursos hídricos e faz um alerta sobre a termoelétrica do empresário Ike Batista. A importância é que, para o governador e para o prefeito, antes dele tomar uma decisão, ele tem que consultar e ouvir o conselho. E é onde a sociedade tem sua representação. Entendeu? E é onde nós podemos chegar lá e dizer assim, olha, sinto muito, é só um exemplo, sinto muito, mas a termoelétrica do Ike Batista não vai poder ser instalada aqui na ilha. Por quê? Vai queimar carvão vegetal e o reservatório Batatã está a 9 quilômetros dessa área, na área exatamente onde ocorre a pluma de contaminação. Então nós vamos perguntar, queremos queimar carvão mineral ou queremos beber água? E essa pergunta já foi feita. E até hoje, ambientalistas mandaram documentos com grandes ressalvas no EIA-RIMA desse empreendimento, que está na 4ª Vara Federal. Nós não tivemos resposta, mas a licença ambiental saiu. E eu pergunto, como você irá ficar o reservatório Batatã e o sistema de abastecimento de água da CAEMA. E a CAEMA deveria estar muito preocupada com tudo isso, porque ela tem que repassar uma água de qualidade para as pessoas. O promotor Fernando Barreto destaca a proximidade e os riscos da termoelétrica, que vai queimar carvão mineral, e está localizada a apenas 9 quilômetros do parque. A termoelétrica, que hoje é do Ike Batista, ela foi licenciada em fevereiro de 2007. Num licenciamento feito pelo Estado do Maranhão, sem estudo de impacto ambiental, sem certidão de desocupação do solo, sem nada disso. Lá em 2007, nós ingressamos em juízo contra o Estado, para cancelar essa licença. Pois bem, a briga foi para cima, foi para baixo, e aí, em 2008, o Ministério Público Federal ingressou também e contestou a competência do Estado para licenciar. Só que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou ao IBAMA que apreciasse os estudos. E o IBAMA resolveu dar a licença. Nós ainda temos 2 ações contra a termoelétrica. Uma delas com relação à certidão de desocupação do solo. Porque a Prefeitura, na época, em 2007, emitiu um documento assinado por 9 secretários dizendo que não existia termoelétrica em São Luís. Não existia previsão dessa atividade. Com menos de um ano, um despacho de um prefeito com um procurador do município entendeu que a palavra estações de energia era o mesmo que usina termoelétrica. E sem considerar a opinião de 9 secretários, emitiu um decreto e deu uma certidão de desocupação do solo. Nós ingressamos em juízo contra essa certidão também. A especulação imobiliária é também outro grave problema que está afetando profundamente o abastecimento e a qualidade da água, bem como o lazer dos moradores de São Luís. O promotor do meio ambiente, Fernando Barreto, faz uma previsão pessimista para os rios de São Luís. Segundo Barreto, o crescimento desordenado da cidade, sem planejamento, vai levar à contaminação dos mananciais e das praias da ilha. Os próximos 2 rios imundos, próximos 3 rios imundos da cidade, corredores de esgoto, vão ser Rio Calhau, o Rio Pimenta e o Rio Cururuca, lá em Ribamar. Aposto o que você quiser que não vai acontecer isso. Sabe por quê? O Rio Calhau vai acabar recebendo todo esse esgoto de Cirela, de Gran Parque, Gafisa, vai jogar todo ele, a Gafisa vai jogar no
Pimenta, na verdade. O Rio Calhau vai receber, já está recebendo esgoto de Prime, Grand Park e de outras coisas. E vai receber todo esse conjunto do que está ali no Vinhais, com a Fuma Jardins, abre aspas, jardim que eu não moraria num jardim, só se for jardim para passarinho, e olha lá. E eles vão jogar tudo isso nesse Rio Calhau. Então, muito em breve, Praia do Calhau vai ser extremamente poluída, porque embaixo daquela ponte só vai passar esgoto. O Rio Pimenta, que é o que vai sair ali na frente do lado do restaurante Feijão de corno. Amendoeiras, ele vem por baixo ali da Avenida e sai. Pode apostar, é outro que já está extremamente poluído e que vai ficar mais poluído. Daqui a 3 meses o Grand Park vai estar ocupado e o esgoto vai todo para lá. Certo? E o Cururuca, quem vai poluir é um conjunto de habitações feitas populares pela construtora Canopus, que direcionou todo o esgoto para o Rio Cururuca. Ele está construído em Ribamar e vai jogar o caos em Passo do Lumiar. E ele vai aparecer aonde a poluição dele? Vai aparecer na Praia do Araçagi. Quer dizer, então na verdade, você está replicando o mesmo modelo que comprometeu o Rio Anil, que comprometeu o Rio das Bicas, que comprometeu o Rio Santa Rosa, que é o rio que passava atrás do Turu, e muitos outros pequenos rios e outros grandes. O professor doutor Policarpo Neto, do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, chama atenção para as relações entre a qualidade da água e a saúde da população. Aí você pega uma cidade como São Luís, não se justifica aqui no Maranhão ninguém, em lugar nenhum do mundo, com a tecnologia que existe hoje, não existe ninguém morrer por doenças de veiculação hídrica. As pessoas morrem por doenças causadas direto ou indiretamente pela água, por má gestão dos poderes públicos, por má condução, por mau uso do dinheiro público. Porque se ao invés do dinheiro público ser usado em publicidade, viu, essa promoção, a melhor promoção que haveria, seria você dizer assim, olha, no meu município, no meu estado, a mortalidade infantil, mortalidade de idoso, a mortalidade do modo geral, ela caiu assustadoramente a partir de quando eu passei a garantir água de qualidade para a população. Então, essa para mim é uma coisa que é uma bandeira que eu e as pessoas que são da minha área, nós empunhamos essa bandeira, porque nós entendemos que é uma questão de dignidade. A população, principalmente a população mais oprimida, ela precisa do esforço da gente de mostrar isso. Dizer, olha, você tem direitos constitucionais que não estão sendo cumpridos. As situações expostas neste documentário apontam um cenário preocupante para a situação da água em São Luís. Água é alimento, é um bem público indispensável para a saúde da população. Os gestores públicos têm a obrigação de ofertar água em quantidade suficiente e de boa qualidade. O sistema Italuís precisa ser urgentemente refeito, incluindo a preservação permanente do rio Itapecuru. A Companhia de Saneamento Ambiental, CAEMA, carece de um reordenamento, obrigando-se a despoluir os rios da região metropolitana da ilha e gerenciar corretamente o tratamento e a distribuição da água. O Parque Estadual do Bacanga carece de demarcação, sinalização e vigilância, sob pena de perdermos as reservas de 20% da água fornecida aos moradores da capital. O Maranhão necessita de uma política de recursos hídricos que aponte como diretrizes a gestão compartilhada e participativa das águas doces, incluindo a participação da sociedade civil nos conselhos sociais. Cabe também um trabalho de educação ambiental, envolvendo as escolas, organizações não governamentais, poder público e iniciativa privada, sensibilizando a população para cobrar o fornecimento da água de qualidade e evitar o desperdício. Recomendamos também observar o uso e a ocupação do solo urbano. Para isso, precisamos de plano diretor antenado com o desenvolvimento sustentável. A cidade precisa crescer com ordem,
observando os indicadores de qualidade de vida. Essa é a mensagem propositiva do documentário Água Nossa de Cada Dia. Água Nossa de Cada Dia é um documentário produzido pelos estudantes da disciplina Produção e Direção de Programas de Rádio, sob a coordenação do professor Edwilson Araújo. Reportagem: Armando Raposo, Luísa Rabelo, Jéssica Barros, Mayna Mendonça, Lúcia Aurélia, Solange Araújo, Jorge Cordeiro, Leonardo Santos, Antônio Ferreira e Ticiana Carvalhedo. Produção: Ana Carolina Viegas, Daniel Meireles, Felipe Costa, Flávio Gustavo e Ívila Araújo. Roteiro: Edwilson Araújo. Apresentação: Daniel Meireles. Técnica: Ricardo Fernandes e Janaína Amaral.